Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Eu quero deixar aqui dois avisos. Primeiro, a Canção Nova está fazendo uma promoção com todos os DVDs e CDs de palestras. Palestras de todos que vocês acompanham. Márcio Mendes, Padre Léo, Padre Jonas, Padre Fábio de Mello, palestras minhas, que estão com desconto de 30% até o dia 30 deste mês. Okay? Então, palestra de R$10, aí CD sai por R$7, ok? É uma oportunidade muito boa de você poder adquirir num preço melhor, ok? Quero lembrar também que no dia 31 de outubro e 1º de novembro, haverá aqui na Canção Nova um encontro chamado Gente do Bem. O objetivo é a defesa da vida, juntos pela vida. Né? Está escrito aqui no recado, devemos ser a favor da vida e batalhar por um país sem aborto. Toda hora querem aprovar o aborto no Brasil. Né? Eu até escrevi um livro, já faz algum tempo, Aborto Nunca. 40 razões por que nós não podemos abortar. Não é só razão religiosa, não. É porque cientificamente está provado que o embrião, o feto, é uma vida humana. Está provado cientificamente, porque ali você já tem todas as características da pessoa. Só falta crescer, entende? Muito bem, então vamos estar presentes aí nesses dias, o Padre Moacir Arantes, Padre Silvio Roberto, Dunga, Tiba, Peter, Totô, eu vou estar presente também, fazendo uma pregação, o Astromar, a Elba Ramalho e outros convidados que vão estar aí. Você pode ter as informações pelo telefone 12 31 86 2600 ou também pelo e-mail, né? Você pode entrar aí, eventos@cançãonova.com, ter também as informações. Bem, eu falava, antes do intervalo, do Papa João Paulo II. Né? 1980, a KGB russa, que é a polícia secreta da Rússia, queria matar o Papa João Paulo II, porque sabia que o Papa João Paulo II ia trabalhar contra o comunismo, porque ele viveu num país comunista, na Polônia, ele estava estudando numa universidade, a universidade foi fechada, e ele foi obrigado a trabalhar numa fábrica de produtos químicos durante 4 anos, e depois ele pôde ir para o seminário. Então ele viveu na pele o comunismo. E claro que o comunismo, sendo ateu, materialista, destruiu a igreja em todos aqueles países, né? Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Polônia, Alemanha Oriental, a própria Rússia, depois migrou para a China. Então, o Papa, claro, e Nossa Senhora já tinha dito que a Rússia devia ser consagrada ao coração dela, e a Rússia então se converteria, e o Papa João Paulo II fez isso depois, em 1985. Bem, em 1980, ele foi baleado na Praça de São Pedro, e a polícia da Itália, quando concluiu o inquérito, isso foi publicado na mídia, a polícia italiana diz que quem quis matar o Papa João Paulo II foi a KGB russa, que contratou aquele turco Ali Agca para despistar, né? E ele não morreu porque foi um milagre. O turco era especialista em matar. Ele atirou no Papa a queima-roupa. A hora que o jipe do Papa passou na frente dele, ele atirou 3 vezes, né? E a bala pegou no abdômen do Papa. Todo mundo sabe que é um lugar vital. Se dá uma hemorragia ali no fígado, no rim, no baço, no pâncreas, é morte, porque perde muito sangue. Bem, o Papa pegou o intestino do Papa, ele foi lá para a clínica Gemelli, às pressas, né? Tudo isso nós acompanhamos, quem já tinha nascido, etc. E depois, quando ele teve um encontro com os bispos lá na clínica Gemelli, ele falou para os bispos o seguinte: uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão bendita que dirigiu a bala. Ou seja, não deixou pegar nenhum órgão vital. Ele perdeu um pedaço do intestino, mas conseguiu salvar. Quase que ele morre. Ele diz que... Mas aí tinha um desígnio de Deus. Olha, era o dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Tanto é que no dia 13 de maio do ano seguinte, ele pegou o projétil que atravessou o intestino dele e levou a Portugal e pediu ao bispo de Leiria, que
que é a diocese de fato, que colocasse na coroa de Nossa Senhora. E sem que ninguém soubesse, nessa coroa de Nossa Senhora, que foi feita pelas as mulheres portuguesas, mandaram fazer em 1900 e pouco depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em agradecimento a Nossa Senhora por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. E aí o Papa pediu para colocar essa bala na coroa. Os especialistas que tinham feito a coroa, que a coroa é belíssima, cheia de, né, coisas preciosas, não achavam lugar para colocar a bala que não ficasse destoando. De repente eles perceberam que havia, bem no meio da coroa, um buraquinho. E eles testaram a bala ali e a bala coube exatamente num buraquinho. Ninguém sabe por que as pessoas que confeccionaram aquela coroa, riquíssima, está lá em Portugal, eu vi, lá no Museu de Fátima, você vê lá, ninguém sabe por que os confeccionadores daquela coroa deixaram aquele buraco ali, era para colocar essa bala. Impressionante. Quer dizer, tudo mostra que foi aquela profecia de Nossa Senhora de Fátima. Além, depois, no ano 2000, o Papa João Paulo II mandou ler o terceiro segredo de Fátima. O que era o terceiro segredo? Era exatamente isso. Era o horror que o comunismo ia fazer no mundo, a libertação e o atentado que ele ia sofrer. Foi o terceiro segredo de Fátima. Não tem mais nada. Tem gente dizendo por aí que o terceiro segredo ainda não foi revelado, que já foi tudo revelado. Foi tudo revelado. Eu estive lá em Portugal, em Coimbra, com a doutora Branca, que foi a médica que tratou da irmã Lúcia até a irmã Lúcia morrer. E eu perguntei à doutora Branca, a irmã Lúcia, por acaso lhe falou sobre o terceiro segredo de Fátima, que ela conversou com o cardeal Ratzinger, depois de Bento XVI, e que fez a apresentação para ser, ela disse, foi tudo revelado. A irmã Lúcia disse que coube a ela receber o segredo, mas cabe à igreja interpretar o segredo. Então, não tem essa história de que tem coisa para revelar, não tem mais nada para revelar o terceiro segredo de Fátima. Era a tragédia do século XX, do comunismo, do Papa João Paulo II, etc. Muito bem, 1989, ninguém esperava, o comunismo desabou assim que nem um castelo de areia, ou que nem um castelo de cartas, impressionante. O muro de Berlim, o muro da vergonha caiu, que separava a Alemanha, Berlim Oriental de Berlim Ocidental, sem guerra, sem nada, aquilo caiu assim, milagrosamente. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu, né? Os países que estavam debaixo do comunismo se libertaram, Polônia, Hungria, Bulgária, Checoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental. Meu Deus, eu nunca vi na história da humanidade uma mudança tão grande sem derramamento de sangue. Impressionante a ação de Nossa Senhora através do Papa João Paulo II. O único sangue derramado foi o sangue de João Paulo II. Né? Que coisa maravilhosa. Muito bem, mas eu quero colocar algumas coisas mais do Papa João Paulo II, os seus ensinamentos. Esse homem deixou coisas extraordinárias. Deixou um catecismo da Igreja Católica, né? Que ele chama de o texto de referência da fé católica. Aqui, quando ele apresenta o catecismo, ele apresentou através de uma constituição apostólica que ele chamou de Fidei Depositum, o depósito da fé. Né? Ele diz aqui que o catecismo é o texto de referência da fé católica. E ele pede que os pastores, os fiéis, usem assiduamente o catecismo quando for propor às pessoas a viver a fé católica. Ou seja, é um documento obrigatório, não é? E também reformou, como eu disse, o Código de Direito Canônico, outro documento obrigatório. Isso aqui é o Estatuto da Igreja, isso aqui é a doutrina da Igreja, não é? Assim como aquele compêndio que eu mostrei é o compêndio da doutrina social da Igreja. Então, esse homem deixou realmente para a Igreja uma herança extraordinária. Hoje nós celebramos a festa dele, dia 22 de outubro, festa do Papa João Paulo II, né? É um momento de a gente fazer uma reflexão sobre aquilo que ele nos ensinou. Deixou muitas encíclicas, mais de 14 encíclicas, né? Constituições apostólicas e mais, discursos que não têm fim,
catequese da quarta-feira, né? Fez durante 3 anos, fez as catequeses sobre a teologia do corpo, que hoje é uma publicação grande também. Fez catequese sobre a Virgem Maria, fez catequese sobre... eu até publiquei 50 catequeses dele sobre a igreja, 31 catequeses dele sobre o Espírito Santo, catequese sobre a Virgem Maria, 51 catequeses sobre a Virgem, uma verdadeira mariologia. Então, é um homem que deixou para a igreja uma herança extraordinária. Né? Então, vamos ver aqui um pouco dos ensinamentos dele, recordar um pouco da grandeza desse homem. Tá? Quando esse homem foi eleito, ele tinha apenas 58 anos de idade. O pessoal achava um papa muito novo, porque Paulo VI tinha morrido com 75 anos. Nossa, elegeram um papa novo, 57 anos. Ele era um atleta, mas já era um santo. Né? Então, vamos ver aí. O primeiro discurso dele, quando ele foi eleito, na homilia, né, que ele fez na abertura do pontificado dele, em 1978, ele disse: não tenhais medo, abri melhor, escancarai as portas a Cristo. O primeiro discurso dele, ele falou para o mundo: abram as portas para Cristo, abram as portas das universidades para Cristo, abram as portas do comércio, da indústria, das escolas, não tenham medo. Foi a grande mensagem inicial dele. Pode passar? Aqui já falei do atentado dele, né? Uma mão puxou o gatilho, mas outra mão, a mão de Nossa Senhora, dirigiu a bala e disse aos bispos, né? Sobre o catecismo da igreja também já falei, né? Ele disse que chamou de texto de referência da fé católica. Gente, texto de referência, o que quer dizer isso? É onde você vai aprender, onde você vai tirar dúvida. Quem sabe o catecismo da igreja católica, sabe a doutrina católica, ninguém te engana. E você, se você é pregador, se você é catequista, você pode ensinar os outros sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu tenho a satisfação de nunca alguém ter chegado para mim e dizer assim: aquilo que você falou está errado. Por quê? Porque eu não falo nada sem antes estudar o catecismo da igreja católica. Desde 1992, quando esse catecismo foi aprovado, o Padre João me chamou e disse: eu quero que você dê o catecismo pela Rádio Canção Nova e depois pela TV Canção Nova. E hoje eu dou o catecismo para os pré-discípulos, discípulos que se preparam 2 anos para entrar na Canção Nova. É o texto de referência. E que o Papa pede, olha aqui, peço aos pastores, não é só o povo, não, aos fiéis, que usem assiduamente o catecismo ao convocar as pessoas para viver a fé católica. Está escrito na Fide e Depósito, o documento onde ele aprovou o catecismo em 1992. Então, nós temos que usar o catecismo. Nós temos que, para a gente ser um cristão autêntico, que conhece a sua doutrina, tem que conhecer o catecismo. Por isso, eu gravei um curso de 40 horas sobre o catecismo. Eu fiz também um livro que eu chamei de O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. É um dicionário, coloquei as palavras, né? E o que o catecismo fala sobre cada assunto, em ordem alfabética, como se fosse assim, não está aí, né? Não tem problema, como se fosse assim um dicionário. Por quê? Porque ali eu transcrevi o que está no catecismo, não coloquei nada meu, nenhuma interpretação. Por quê? Porque, sabe, o grande problema dos católicos, disse o Papa Bento XVI, é a ignorância religiosa. Por que as seitas nadam de braçada em cima da igreja? E levam o pessoal para tudo que é outras religiões. Por quê? Porque o católico não conhece a doutrina católica. Se conhecesse, não ia nunca. Porque não tem coisa mais maravilhosa. Não tem religião que tenha sacramentos, que tenha os nossos mandamentos, que tenha o nosso credo de 2000 anos. Mas quando você não conhece todo esse tesouro, parece um tesouro fechado com chave, que você não tem a chave. Aí você vai embora para outros lugares. Bom, vamos em frente. A primeira encíclica que ele escreveu, em 1979, ele chamou de Redemptor Hominis, Jesus Cristo, o Redentor dos Homens. É uma encíclica maravilhosa. Eu li essa encíclica logo que ela saiu, em 79. Aqui eu coloquei umas 3 frases só dessa encíclica. Aqui eu estou fazendo assim apenas um tiragosto dessas coisas, né? Ele disse, olha que bonito,
Sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido. O homem não sabe quem ele é sem Jesus Cristo. Um enigma indecifrável, um mistério insondável. Mistério, enigma. Você é um desconhecido para você mesmo se você não conhece Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é que revela o homem ao próprio homem. Disse a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, que o Papa participou. Bento XVI e João Paulo II participaram do Concílio Vaticano II. É Jesus Cristo que diz para mim quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Tenho uma dignidade tão grande que o Cristo desceu do céu para me salvar. Estou entendendo? Então o Papa diz, o homem que, sem conhecer Jesus Cristo, ele permanece para si um desconhecido. Um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ele vive pelo mundo, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe por que nasceu, não sabe por que vai morrer, não sabe o sentido da morte, não sabe o sentido do trabalho, não sabe o sentido da dor, não sabe nada, porque é Jesus Cristo, como diz o Evangelho de São João, né? João capítulo 1, versículo 9, Cristo é a luz que vindo a esse mundo ilumina todo o homem. É o que São João escreveu, né? A luz que vindo a esse mundo ilumina todo o homem. Vocês me enxergam aqui bem? Tem esses holofotes aqui. Cristo é o holofote que ilumina a vida da gente. E a gente então se enxerga, né? Vamos lá. Outra frase dele, da Redemptor Hominis, no parágrafo 16. O sentido essencial desta realeza do homem e deste domínio do homem sobre o mundo visível, que lhe foi confiado pelo próprio Criador, consiste no quê? Consiste, primeiro, olha que bonito que ele fala, na prioridade da ética sobre a técnica. O mundo de hoje está sendo devorado pela técnica e a ética está afundando. No primado da pessoa sobre as coisas hoje estão valendo mais do que as pessoas. E na superioridade do espírito sobre a matéria. Então o Papa diz, onde é que está a realeza do homem? A realeza do homem está em que a ética esteja acima da técnica. Né? Depois ele diz, a pessoa acima das coisas e o espírito acima da matéria. Hoje, infelizmente, meus irmãos, as pessoas cuidam mais do corpo do que da alma. É ou não é verdade? As academias de ginástica estão cheias, mas as igrejas muitas vezes não estão. 6, 7 horas da manhã, as academias de ginástica estão assim, não estão? E as igrejas? Então não. E gente rezando, 6, 7 horas da manhã, tem muita gente? Ou seja, o homem moderno, ele valoriza o corpo, a matéria, o dinheiro, não o espírito. Então o Papa diz, o homem perde a sua realeza. Se ele coloca a técnica em cima da ética, coloca a pessoa abaixo da coisa, né? Não pode. Veja como a sabedoria desse homem, logo que foi eleito, 79 essa encíclica, pode passar. Outra frase bonita, número 10 da Redemptor Hominis, o homem não pode viver sem amor. Isso é um ensinamento maravilhoso dele. Se você não experimentar o amor na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, você não é feliz. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si mesmo um ser incompreensível. E a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se não o torna algo seu próprio. Ele falava muito disso, se você não experimentar o amor, ser amado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, se você não receber amor e você não der amor, você não se entende. Ele diz aqui, o homem, né, se torna um incompreensível. É bonita essa reflexão que ele faz. Aqui eu estou colocando muito pouco, pode passar. Outra coisa bonita, no mistério da redenção, Cristo, né, que morre na cruz, ressuscita para nos salvar. No mistério da redenção, o homem é novamente reproduzido. O homem é refeito. São Pedro usa a expressão regenerado, ou seja, gerado de novo, né? E de algum modo é novamente criado. Então, quando a pessoa é batizada, que ela participa da redenção de Cristo, da morte, da ressurreição de Jesus, ela é recriada.
morre nos braços do demônio e ressuscita nos braços de Deus. Passa a ser templo da Santíssima Trindade, templo do Espírito Santo. É isso que ele quer dizer aqui. É o mistério da redenção. Vamos lá. Ele falou muito, João Paulo falou muito sobre a vida e falou muito sobre a família. Nossa, escreveu, por exemplo, esse livro que eu escrevi, Família, Santuário da Vida, essa expressão aqui é dele. Está na Carta às Famílias. Carta às Famílias é um documento que ele escreveu em 1994, porque foi o ano internacional da família, e ele chamou a família de santuário da vida, ou seja, um lugar sagrado que Deus preparou para a vida existir. Santuário quer dizer lugar sagrado, esse ário quer dizer lugar santo da vida. Na família, a pessoa nasce, vive, trabalha e morre. Né? Se falta a família, falta a proteção da vida. Então, ele chamava a família também de patrimônio da humanidade, inegociável. A família é inegociável, a família que Deus fez, homem unido com a mulher, com seus filhos. Não é essas coisas que estão inventando aí, não. Essas coisas. Esses dias eu vi um juiz lá, onde é que foi? Esqueci a cidade agora. Fez uma família da união de 3 mulheres. E deu um status de família, registrado em cartório. E ela diz que vão ter filho por inseminação artificial. Famílias alternativas, não é a família de Deus. Não é a família de Deus. Lá na cidade, se não me engano, aqui em São Paulo, não vou falar o nome para não correr o risco de errar. Um juiz legalizou a união de 2 mulheres e um homossexual, com status de família. Onde é que nós vamos parar? João Paulo fala de família, como Bento XVI, como Papa Francisco, a união do homem com a mulher. Deus fez o homem e fez a mulher. Sereis uma só carne, crescei e multiplicai. Não é? Então, é esta família que ele defendeu muito, e defendeu muito a vida também. Nossa, ele escreveu aquela encíclica, né? O Evangelho da Vida, escreveu a encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade sobre Jesus Cristo, colocando todas essas coisas. Aqui eu tenho, olha, o documento dele, Familiares Consórcio. A família, a missão da família cristã no mundo de hoje, exortação apostólica. Quando ele era Papa, logo no começo do pontificado dele, em 1981, ele convocou um sínodo sobre a família. E aí, quando termina o sínodo, agora o Papa Francisco está fazendo um outro, né? Quando acaba o sínodo, o Papa publica uma exortação apostólica, que é o resumo de tudo aquilo que os bispos concluíram, o que o Papa aceitar, ele publica. Então, em 1981, ele publicou a Familiares Consórcio. Né? Foi o documento que norteou a igreja até hoje sobre a família. Ok? Vamos ver algumas coisas que o Papa fala sobre a família e fala sobre a vida. Então, aqui, encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, que é de 1995, ele diz o seguinte: o século XX, olha que afirmação que esse homem fez. Eu já falei aqui hoje. O século XX ficará considerado uma época de ataques maciços contra a vida. Maciços contra a vida. Vejam, é o século da tecnologia, né? É o século em que o homem foi à Lua, é o século em que o homem inventou a máquina de filme, de televisão, inventou a televisão, inventou o celular. Este mesmo século XX, que é o século maravilhoso da tecnologia, ele diz, ficará considerado uma época de ataques maciços contra a vida. Uma série infindável de guerras e um massacre permanente de vidas humanas inocentes. É verdade. Esses aviões hoje que custam 200 milhões de dólares, os F-15, os FG-6, não sei o que, da Rússia, levanta o bombardeio assim, mata civil, mata... E aquela guerra impessoal, que o piloto que jogou a bomba nem sabe se quem que morreu, se não morreu, ele nem sente. Não era como antigamente, que se matavam com espadas, pelo menos se sabia que eu estava morrendo. Hoje a coisa ficou impessoal. Morrem inocentes e por aí vai. O cara joga uma bombinha atômica na Hiroshima e Nagasaki, morre 100 mil aqui, morre 100 mil ali. O nosso século XX. Né? Ele diz
Os falsos profetas e os falsos mestres conheceram o maior sucesso possível. Aqui, meus irmãos, está uma denúncia profética. Por que o século XX é esse horror e o século XXI está sendo um horror do mesmo jeito, pior ainda que o XX? Vocês estão vendo? Porque nós estamos cheios de falsos profetas. Nós estamos cheios de falsos mestres. Né? O século XX foi dominado por aqueles filósofos ateus, materialistas, aquelas filosofias de Schopenhauer, de Marcuse, de Sartre, meu Deus, esses homens que não tinham Deus, não tinham nada. Então, pregavam o nada, o nihil, né? Pelo amor de Deus. Deixaram a cabeça dos jovens das universidades vazias, dizendo que Deus não existe, como Nietzsche, que dizia, Deus é uma invenção do homem. Deus não existe. Se Deus não existe, explica para mim como é que você existe. Como é que o mundo existe? Como é que existe a beleza, existe o encanto, se Deus não existe? Mas esses homens, meus irmãos, é que ocuparam as universidades, fizeram a cabeça, e por isso o mundo ficou ateu, materialista, e entrou em guerra. Porque o mundo ateu, materialista, não sabe o que é o amor, não sabe o que é perdoar, então acontece o confronto, acontece a guerra. E esse Papa botou o dedo na ferida. É o século onde os falsos profetas e os falsos mestres conheceram o maior sucesso possível. É mesmo, infelizmente é. Os papas não foram ouvidos. Os papas não foram ouvidos. Cansaram de falar. Cansaram de falar. Desde Leão XIII, Pio X, João Paulo I, João Paulo II, Paulo VI, cansaram de falar. Não deu ouvido. Mas para os falsos profetas, os falsos doutores, estes sim. Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse. Desgraça que nós estamos sentindo hoje aí na pele. Filósofos ateus, materialistas, os pais da desesperança, que levaram o mundo a uma derrocada. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já já para continuar essa reflexão. Vou passar mais frases do Papa daqui a pouquinho.